Muito bem, meus irmãos, estamos aqui gravando esse pequeno vídeo. Tivemos uma discussão em sala de aula, onde os nossos irmãos tiveram dúvidas em relação à batalha de Gog e Magog, porque algumas correntes teológicas colocam a batalha de Gog e Magog antes da Grande Tribulação, outros colocam logo no início da Grande Tribulação, outros colocam no final da Grande Tribulação, e outros colocam a batalha de Gog e Magog apenas no final do milênio, né? Então nós vamos fazer um resumo aqui sobre essa questão da batalha de Gog e Magog. É lógico que é uma discussão teológica bastante intensa, né? Se a gente for buscar na sua profundidade. Mas a guerra de Gog e Magog ele é um tema profético que é encontrado em duas passagens bíblicas, né? Especialmente Ezequiel no capítulo 38 e 39, nós não vamos ler porque é extenso o texto, né? São 2 capítulos, e no livro do Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 7 a 9, que fala quando Satanás é solto e reúne as nações para guerrear contra os santos. Aqui também ali é identificada essa reunião dessas nações como Gog e Magog. Então a interpretação e o exato momento da ocorrência são 2 pontos bastante divergentes, né, que vai ter bastante debate, porque tem visões escatológicas entre os escatológicos da Bíblia bastante divergentes com relação a isso. Mas o que é Gog e Magog? Ezequiel, capítulo 38 e 39, vai descrever Gog como um príncipe. Então veja só para a gente separar aqui. Gog, no livro de Ezequiel, é o chefe de Meseque e Tubal, da terra de Magog. Então veja só, Gog é descrito como príncipe ou líder da terra de Magog, e ele é o chefe de Meseque e Tubal. Bom, na interpretação mais comum, a gente vê Gog como um líder simbólico ou representativo de uma grande força inimiga que se levantará contra Israel nos últimos dias. Magog, do qual Gog é o príncipe, é uma terra da região de Gog, né? De onde Gog vem, é a terra de onde vem esse Gog. Bom, esse nome Magog é um descendente de Javé, está lá em Gênesis 10 e 2, e seus descendentes se estabeleceram na região norte de Israel. Então, no contexto de Ezequiel, Magog, Meseque e Tubal são tipicamente edificados como os povos do norte, certo? Simbolizando uma colisão de nações do norte que são hostis, né? Que não gostam de Israel e vão se unir para atacar Israel. Então, Magog se refere a um povo do norte, nações que estão a norte, que vão se reunir para atacar Israel. A profecia, nesse caso aqui de Ezequiel, descreve um ataque maciço e sem precedentes contra Israel, que estaria vivendo insegurança nesse momento. Então Deus intervém de forma miraculosa, destruindo completamente os exércitos ali de Gog e Magog, mostrando sua glória para todas as nações. Já em Apocalipse, veja, fiz aqui um resumo sobre a profecia de Ezequiel. Quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 20, então nessa passagem, Gog e Magog são usados de uma forma mais abrangente apenas para descrever nações dos 4 cantos da terra, que serão juntadas por Satanás quando ele for solto no final do milênio, né, no final da sua prisão de 1000 anos. Então esses nomes aparecem aqui simbolizar mais forças malignas globais e atemporais que se opõem ao reino de Deus e aos seus santos, as forças de Satanás que ele reunirá nessa batalha no final do milênio. Quando acontecerá a batalha ou a guerra de Gog e Magog? E é exatamente o quando que é o ponto mais divergente em todas as interpretações teológicas, né? Então nós vamos ver aqui o ponto de vista, né, da perspectiva aqui daqueles que defendem
que é antes do milênio, ou os dispensacionalistas, né? Como somos o nosso caso. Então, Gog e Magog, no contexto de Ezequiel, para os pré-milenistas, para os dispensacionalistas, eles acreditam que essa batalha vai ocorrer antes do início do milênio. O reino literal de Cristo na Terra, o milênio. Alguns situam esse tempo no final da grande tribulação, logo antes um pouco da batalha do Armagedon, e outros logo depois que Israel se estabelece na Terra, um pouquinho antes de Jesus estabelecer o milênio. Então, o certo é que para os pré-milenistas e os dispensacionalistas, essa batalha não é a batalha de Apocalipse 20, é a batalha de Ezequiel 39. Em relação à batalha de Apocalipse 20, para essas pessoas, ou para esses teólogos, é quase que universalmente interpretado como uma batalha que acontecerá no final do milênio, após Satanás ser solto, porque na verdade está escrito, né? Diz aqui o texto de Apocalipse 20. Quando, porém, se completarem 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. Então, olha só. Aqui não tem como dizer que essa batalha aqui é a mesma de Ezequiel. Essa aqui é um evento onde Satanás vai reunir as nações da terra para atacar Israel. Então, essa batalha vai ser no final do milênio e vai culminar ali com o julgamento final ali de todas as coisas. Essa é a visão dos pré-milenistas ou os dispensacionalistas, né? Já na perspectiva daqueles que são pós-milenistas, ou aqueles que não acreditam no milênio, então o milênio é um reino para eles. O milênio é um reino, não é um reino literal. Para eles, o milênio é uma figura, né? É simbólico. A era da igreja, ou o tempo que nós vivemos hoje. Gog e Magog, tanto para Ezequiel quanto em Ezequiel quanto em Apocalipse, para essas pessoas, para esses teólogos, é interpretado simplesmente como uma força do mal que se levanta todo o tempo contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus ao longo da história. Então, Gog e Magog são as forças malignas que se opõem ao desenvolvimento do reino de Deus, e alguns deles veem até o evento de Apocalipse 20 como o final desse Gog e Magog eterno aí que vem de lá e termina com a batalha final, quando Satanás será preso, né? Antes do final de todos os tempos. Bom, então resumindo, o que é Gog e Magog? Gog e Magog representa grandes forças, povos, nações, líderes que se opõem a Deus e ao seu povo, culminando aí na batalha de proporções épicas, né? Em Apocalipse, essa batalha simboliza uma rebelião final sobre todas as nações enganadas por Satanás, tá? E quando que acontecerá? Não há um consenso sobre quando acontecerá a batalha de Gog e Magog. A interpretação mais comum, né, especialmente no nosso caso, que cremos no milênio, é que haverá 2 batalhas, certo? Uma batalha que será uma grande invasão, que acontecerá com o estabelecimento do reino milenar de Cristo, ou seja, no começo antes do milênio, né? Interpretando aí a questão de Ezequiel, e uma outra que acontecerá uma rebelião. Então nós temos uma invasão de Israel e nós temos uma rebelião lá no final do milênio, né? Então a guerra de Gog e Magog é um evento profético de grande significado na escatologia bíblica, mas o seu exato momento e a sua natureza literal ou simbólica são temas de várias interpretações aí ao longo do ano. Mas vamos ao que interessa. Gog e Magog na visão assembleiana. Eu passei esse resumo aqui para a gente entender aonde nós estamos situados. Então, na Assembleia de Deus,
como a denominação pentecostal e evangélica que somos, nós cremos no milênio literal. É um 1000 anos de reinado de Cristo na Terra, o chamado milênio, 1000 anos em que Cristo reinará na Terra. E que esses eventos finais da história vão ocorrer em ordem cronológica específica, dividida em 2 dispensações. Por exemplo, dentro dessa visão de Gog e Magog, é geralmente interpretada como tendo 2 ocorrências distintas, baseada uma em Ezequiel e outra em Apocalipse. Assim, nós assembleanos cremos. Então vamos lá. Na batalha de Gog e Magog, sob a visão de Ezequiel, quando que vai acontecer? Então a maioria dos teólogos assembleanos entende que essa batalha vai acontecer antes do milênio. Isso é fato. Então, nossos teólogos acreditam que ela vai acontecer logo depois do arrebatamento da igreja, no início da grande tribulação, servindo aí como um catalisador para os eventos que vão acontecer, como, por exemplo, o pacto de anticristo com Israel. Mas também tem aqueles teólogos que acreditam que essa batalha descrita em Ezequiel, ela está mais para o final da grande tribulação e vai fazer parte aí da batalha do Armagedon, como um preparativo para a batalha de Armagedon, que vai culminar aí com a destruição dos inimigos quando Cristo voltar. Há também essa interpretação, tá bom? Mas, no geral, a batalha de Gog e Magog, descrita em Ezequiel 38 e 39, ela acontece antes da grande tribulação. Há alguns entendimentos, mas quando exatamente, porque a Bíblia não diz. Então os nossos teólogos, alguns definem que ela pode acontecer, ela inicia e a igreja é arrebatada, e outros entendem que a igreja é arrebatada e a batalha inicia, certo? Mas é exatamente no início da grande tribulação que ocorre aí essa batalha de Gog e Magog, certo? Então, já na Gog e Magog descrito lá em Apocalipse, quando que vai acontecer? Essa batalha já é vista como uma batalha totalmente diferente, como nós dizemos aqui, da batalha de Ezequiel pelos teólogos assembleanos, porque ela vai acontecer no final do milênio e a de Ezequiel é antes do milênio. Então, após os 1000 anos do reinado de Cristo na Terra, Satanás vai ser solto de sua prisão e vai reunir as 4 nações dos 4 cantos da Terra, ou as nações dos 4 cantos da Terra. E aí a explicação é: a reunião das nações dos 4 cantos da Terra simboliza Gog e Magog, que estão se reunindo para o último e final ataque contra os santos e a cidade amada, Jerusalém, que aí já é um outro vídeo, vamos marcar se ela é a Jerusalém literal ou se está falando ali do povo de Deus. Mas o certo é que essa batalha de Apocalipse, ela será rapidamente vencida por um fogo que desce do céu e culminará com o lançamento definitivo de Satanás no lago de fogo e enxofre, seguido logo pelo juízo do trono branco. Bom, em resumo, a visão predominante na Igreja Assembleia de Deus é de 2 batalhas distintas de Gog e Magog, uma antes e outra após o milênio. Eu separei aqui alguns resumos de alguns autores que nós lemos, e os principais autores pentecostais que defendem que essa batalha se dá no início da grande tribulação, né? E aí nós estamos falando de Ezequiel 38, tá? Porque a outra já está definido, que é no final do milênio. Então, nós temos aqui Stanley Horton, que é o principal autor da teologia pentecostal clássica, né? E ele faz uma distinção muito clara das 2 batalhas, da batalha de Ezequiel antes da grande tribulação, antes do início da grande tribulação. E de Apocalipse feita no final da grande tribulação. Então nós temos Stanley Horton com esse pensamento. O pastor Roberto de Carvalho, grande seminarista, conhecido de todos, né, vê Gog e Magog como uma colisão de nações contra Israel que será definitivamente frustrada, e ele distingue aqui Armagedon é uma batalha, Gog e Magog é outra batalha, e situa aí num período que acontece no início da grande tribulação, sendo aí diferente da batalha de Apocalipse 20, que trata de uma revolta final lá no final do milênio, enfatizando a intervenção soberana de Deus para proteger Israel. Essa é a visão do pastor Roberto de Carvalho.
Na visão de Ciro Sanches Zibord, né, pastor, teólogo assembleiano também, conhecido aí por suas defesas do pré-milenismo e do arrebatamento pré-tribulacional, e aborda com muita clareza as questões escatológicas. Então, para o pastor Ciro, a batalha de Ezequiel ocorre após o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada e logo no início da grande tribulação começa, e ela é completamente diferente da batalha de Apocalipse 20, e ele vê como um evento que levará Israel a um conhecimento de Deus, como antes do início da grande tribulação. Bom, Meyer Pearman, ele já diverte. Aqui nós já vamos ter uns outros que já acreditam que a batalha, lembra que nós falamos no início que alguns teólogos acreditam que essa batalha se inicia no começo da grande tribulação, e outros acreditam que a batalha se dá no final da grande tribulação, porém é sempre duas batalhas, uma antes e outra depois. Então, na batalha de Ezequiel, para Pearman, que é um teólogo clássico aí do mundo pentecostal, e eu não sei se eu acredito que devo encontrar o livro dele para vender, porque é um livro muito antigo, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, um livro excepcional, cujo eu tenho o prazer de ter um exemplar. Então, ele é um manual, esse livro é um manual para muitos seminaristas da Igreja Assembleia de Deus, e a gente vai ver sempre Meyer Pearman sendo citado aí nas igrejas assembleias, nos nossos seminários. Bom, Pearman situa a batalha de Ezequiel como um evento antes do milênio, relacionado ao plano de Deus com Israel, e do Apocalipse, uma rebelião que acontece após o milênio. Porém, ele acredita que essa batalha de Gog e Magog, de Ezequiel, ela acontece mais para o final da batalha, aliás, da grande tribulação, o próximo ali a batalha do Armagedon. Pastor Antônio Gilberto, um dos mais proeminentes educadores teólogos da Assembleia de Deus do Brasil, e autor de muitos livros aí, muitas lições de escola bíblica dominical, né? São dezenas de livros publicados aí, pastor Antônio Gilberto. Então o pastor Antônio Gilberto defende que, e ele defende isso com muita veemência, a distinção dessas duas batalhas de Gog e Magog. Ele ensinava que a batalha de Ezequiel ocorre um momento próximo ao final da grande tribulação. Então, para o pastor Antônio Gilberto, ela não era logo no início da grande tribulação, era mais para o final da grande tribulação, pouco antes do milênio. E a batalha de Apocalipse, uma revolta final, depois, lá no final do milênio. Lawrence Richard, numa obra chamada Enciclopédia da Bíblia, ele reforça essa distinção entre os eventos de Ezequiel e de Apocalipse. Os de Ezequiel ocorrendo antes do milênio e o de Apocalipse acontecendo depois do milênio. Bom, em resumo, fazendo uma síntese aqui da teologia assembleiana. Na teologia assembleiana, nós sustentamos uma cronologia de eventos onde vai incluir essa batalha de Gog e Magog, sendo a batalha de Gog e Magog descrita em Ezequiel antes do milênio, com mais ênfase no início da grande tribulação, apesar que nós temos teólogos que falam mais no final, mas nós temos os maiores teólogos falando que ela acontecerá no início da grande tribulação, e a outra batalha do Apocalipse, que será após o milênio, ou no final do milênio, e todas as duas demonstrando a soberania de Deus sobre os seus inimigos e uma restauração final sobre a nação de Israel. Então, tá aí, eu não sei se consegui deixar claro, né? Então, só para separar, são duas batalhas, a de Ezequiel antes do milênio e a de Apocalipse no final do milênio. A de Ezequiel, há uma divergência com relação à data, se ela é no início da grande tribulação ou se ela é mais próximo da batalha do Armagedon, no final da grande tribulação. Então, mas a maioria entende que vai ser no início da grande tribulação. Então nós temos na grande tribulação duas batalhas, a de Gog e Magog no início e a batalha do Armagedon no final.
apesar que alguns emendam essas duas batalhas. Mas separa-se com muita clareza na teologia assembleiana a batalha de Gog e Magog antes do milênio e a outra depois do milênio, certo? A antes do milênio são nações que se reúnem para guerrear contra Israel. Na final do milênio, Satanás reúne as nações para guerrear contra os santos que moram aí, que habitarão aí durante o milênio. Tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a nossos irmãos. Deus abençoe você.